E aí, meu povo, beleza? Nada melhor que usar esse tempo aí, ó, de retiro, de recolhimento pra gente filosofar, né? Vamos continuar nossos estudos aí focados no Enem. Vamos ver se a gente consegue deixar as aulas um pouco mais objetivas para que você realmente saiba o que é essencial aqui para sua prova do Enem. Beleza? Vamos lá, eu queria continuar de onde a gente parou. A gente falou sobre pré-socráticos na última aula, né? Na última aula a gente terminou os pré-socráticos, isso, né, na nossa última aula até presencial mesmo. Então, assim, agora é uma aula importante porque a gente chega aqui no grande mestre da filosofia grega. Aquele talvez o filósofo mais importante na filosofia grega, porque é ele que trouxe a filosofia para o lugar dela, que é um pensar sobre a razão, sobre o raciocínio. Estamos falando dele, Sócrates. Mas primeiro, ficou meio escuro aqui, ó, mas logo a câmera reconhece. Primeiro eu preciso localizar vocês, né? Vamos lá? Nós estamos em que período? Reconhece aqui? Nós estamos em que período? Nós estamos no período da filosofia grega e exatamente vamos entrar agora no período antropológico. Entenda, acabamos de sair do período cosmológico, lembra? A gente falou sobre os pré-socráticos, falamos sobre Tales, sobre Pitágoras, Heráclito, Parmênides. Vou fazer uma revisão rápida deles aqui, todos eles são cosmológicos. E agora vamos entrar no período antropológico, período socrático. Então vamos lá, primeiro uma revisão rápida, né? Já falei sobre a relação entre mito e filosofia, já falamos sobre a relação entre senso comum e dúvida, e agora a gente vai fazer uma revisão rapidinha sobre os pré-socráticos. Quando se fala dos pré-socráticos, lembra? A primeira coisa que você tem que saber... A primeira coisa que você tem que saber é o quê? Você tem que saber que todas as minhas aulas estão lá no meu site, tá? Ou melhor, no blog, mais fácil pelo blog, Remonato, 2T's, Blogspot, beleza? Estão todas as aulas lá. Vamos fazer uma revisão rápida, essa aula aqui vai ser uma revisão rápida do que a gente já viu nas outras aulas, tá? Então, quando a gente fala de pré-socrático, é importante, vamos aqui para a câmera focar aqui, é importante que você lembre que todos os pré-socráticos, apesar de serem muito diferentes, também são chamados de naturalistas e buscam o arqué da physis, né? Pela primeira vez, os primeiros filósofos são aqueles que vão usar o logos para entender, ou para tentar entender o arqué, o princípio da natureza. Eles são muitos, adversos, eu foquei nos principais, mas o que você tem que saber mesmo, né? Como eu falei quando a gente estava em sala, é disso, desse ponto. Todos os filósofos pré-socráticos estão dentro do período cosmológico, eles estão preocupados com a questão cosmológica, entender a natureza, o cosmos, o universo. E o primeiro deles que a gente viu foi Tales. Tales é o primeiro filósofo. Quem disse isso? Aristóteles. Por que Tales seria o nosso primeiro filósofo? Porque Tales é o primeiro a usar, tá, a razão para tentar entender a natureza. E aí ele vai dizer que o princípio, o arqué de tudo é a água. A gente falou bastante disso em sala de aula, contei algumas histórias do Tales, né? Eu fico mais escuro um pouquinho aqui na imagem, mas não tem problema, tá? O importante é que você lembre ali do que a gente falou em sala de aula. É importante que você lembre de Pitágoras, porque o Pitágoras vai ser o primeiro filósofo da metafísica. Como eu deixei claro em sala de aula, enquanto Tales ainda está muito preocupado com uma questão física, né? Tales está realmente mais próximo de um físico do que de um filósofo, né? Já Pitágoras, ele está mais preocupado com a metafísica. Ele não está preocupado exatamente com a natureza, como funciona a natureza, mas sim como a natureza se organiza na sua estrutura. E por isso que para ele o arqué é os números e não mais uma coisa física, né? Para Pitágoras a grande questão aqui agora são os números. Também falamos de Anaximandro. Por que o Anaximandro está aqui? Ele nem costuma cair muito em Enem, né? Mas veja o seu caderno aí, não sei se você nem chegou a anotar, mas não é um cara tão importante. O Anaximandro só é interessante aqui nessa imagem. Eu aproveito o fato de ele estar aqui copiando de Pitágoras para mostrar para você como ele é a junção das duas visões. De certa maneira,
Anaximandro vai pegar a ideia de Tales, que é uma ideia ligada à natureza, à physis, e ele também vai pegar a ideia de Pitágoras, que é a ideia do infinito da matemática, e vai trazer o apeiron, né? O apeiron de Anaximandro é, na verdade, a ideia de que a natureza tem que ser infinita com a matemática. E isso para ele é o arqué, é a própria matéria, mas também é uma maneira de olhar, uma maneira metafísica de olhar para essa matéria. O meu filósofo favorito dos pré-socráticos, por favor, me lembrem, se eu não lembrei, se eu esqueci isso, me lembre de colocar lá, olha, os fragmentos de Heráclito para você ter acesso. Esse cara aqui tem escritos lindos para você entender essa época de quarentena que você está passando aí. A grande questão para o Heráclito é a dialética. O mundo é feito de quê? De frio, calor, bem e mal, né? Movimento, repouso, que é o que você está tendo agora. A vida é esse processo dialético, né? A vida é uma não cessante mudança. Ou melhor, para ficar mais claro, a vida é movimento, é mudança. Portanto, a vida, na prática, tá? É o não ser. Sempre você é e depois não é. Né? Agora você é um estudante, logo você vai ser um universitário, logo você vai ser pai ou mãe, logo você vai deixar de ser. A vida é justamente esse movimento, né? Tipo eu aqui, ó, claro, escuro, né? Mas a vida é esse movimento. Heráclito é um filósofo que influenciou muita gente, um filósofo que tem um pensamento belíssimo, e o arqué para ele é o quê? É o devir, a mudança. Nada permanece, exceto a mudança. E já para Parmênides é o contrário. A gente viu que para Parmênides, né? A gente falou disso em sala de aula, a grande questão é justamente aquilo que não muda. Para Parmênides, a essência de tudo que existe é o ser, aquilo que não muda. Heráclito, portanto, estaria errado porque Heráclito está muito preocupado com a aparência e Parmênides vai dizer, nada muda, tudo é uno, tudo é o que é na sua essência, tá bom? Então, na prática, para Parmênides, a mudança é sempre um processo aleatório, um processo, ou melhor, a mudança é sempre um processo de aparência. A essência nunca muda. O filósofo do ser, os dois aqui, ó, Parmênides e Heráclito, esses dois filósofos, na verdade, eles estão inaugurando a ideia ontológica, a preocupação com o ser. Isso já caiu no Enem, essa ideia da ontologia. E agora, se a gente já falou desses caras, a gente pode partir aí para o nosso grande ser principal da filosofia grega, que é Sócrates, tá? E qual que é a questão de Sócrates? Para a gente terminar essa primeira aulinha de revisão do que a gente já falou em sala de aula, né? Qual que é a grande questão de Sócrates? Por que ele é tão importante? Porque Sócrates é o primeiro filósofo, tá, a focar toda a sua visão filosófica não em algo externo, mas naquele que está pensando. Como assim, professor? Então preste atenção no que eu vou te dizer aqui, ó. Enquanto está lá, né, Parmênides, Heráclito, Pitágoras pensando sobre a natureza, é como se Sócrates perguntasse para todos eles: antes de pensar sobre a natureza, é interessante nós pensarmos sobre o que é pensar. Olha que interessante. Antes de pensar sobre a natureza, é interessante que nós começamos a pensar sobre o que é pensar. Ao fazer isso, Sócrates ele vai colocar todo o seu olhar, toda a sua visão sobre aquele que está pensando, o ser humano. Por isso que é um período antropológico. Beleza? Foi mais uma questão de revisão. Já no próximo vídeo aqui a gente vai falar especificamente de Sócrates, a briga de Sócrates com os sofistas, tá? E nessa briga de Sócrates com os sofistas, fazer uma introdução ao pensamento dos sofistas que cai no Enem e depois se debruçar sobre a vida e obra e a filosofia especificamente de Sócrates. Beleza? Foi uma passagem rápida aí sobre o essencial dos pré-socráticos, uma introduçãozinha à importância de Sócrates. No próximo vídeo a gente continua aqui essa reflexão. Abraço para você.